infantil. Hay fotos de niños con guantes de boxeo. E estão aqui. Exatamente, tipo toradas, sí, con toreros y todo en esa parte desde el teleférico, por eso circo, hubo así cantidad de Joguinhos de mergulhança. Sim, porque a mergulhança, sabe o que é o pessoal da mergulhança? Sim, o senhor tinha explicado mais ou menos. Os meninos, pronto, iam numa canoa, 3, 4 meninos, mais um ou dois, íamos para a beira dos barcos e pedíamos que nos atirassem moedas, não é? Hasta si quieren, Para nós mergulharmos e apanhar. Y si tienen alguna duda, yo tengo la traducción de lo que no tiene argumento. Yo, José. Isto tinha também o seu lado artístico, não é? Porque nós normalmente, a primeira moeda que apanhávamos, ou que mergulhávamos, quando chegávamos à tona de água, dávamos a sensação de que realmente não a tínhamos apanhado. As pessoas ficavam um pedaço desiludidas. O que é que se fazia posteriormente? Antes de subir à tona de água, agarrava-se na moeda e tinha-se entre os dedos dos pés. E então, não tínhamos, porque gostávamos o dedo com a moeda. Então, o pessoal ficava completamente doido. Também, já se apanhou moedas com os pés. Então, era uma guerra, toda a gente queria tirar dinheiro. Isto era realmente uma das fontes que nós, naquela altura, encontrávamos um pouco para fazer face. Preciso lembrar que isto era das zonas mais pobres da região. Muito bom. Mas as pessoas tinham sempre uma capacidade inventiva tremenda. Quase que posso afirmar que, sendo uma zona muito pobre, quase não se passava fome. Até o espírito de comunidade era bastante forte. Os pescadores, quando tinham para chamar, davam aos outros, davam. Não havia dinheiro. Os bomboteiros, às vezes, até nas trocas que faziam, traziam até frutas, não sei quantos, que nós desconhecíamos aqui. Porque também nos davam. É uma coisa engraçada, por causa dos bomboteiros e de repente assim, porque aquilo é anos 40, 50, 60. Sim. Estás a ver a malta turista estrangeiro, e os dinheiros eram todo o tipo. Isto é tipo para ir. Então era libras, pesetas, havia joelhas, enfim, havia de tudo. O que é que posso dizer? Então tinhas um banqueiro. Aqui mesmo ao lado tínhamos um indivíduo que tocava dinheiro, não é? O que é que eu posso dizer dos bomboteiros? Os bomboteiros realmente foram, costumo dizer que foram os primeiros embaixadores do artesanato de Madeira. Quem primeiro promoveu o artesanato, o vinho de Madeira, o vinho, o bordado, enfim, centenas de peças que os artesãos aí faziam. E tudo isso ali, até sandia fruta, banana, enfim, canários, pássaros, tartarugas que eles embalsamavam na altura. Infelizmente fazia-se isso, não é? Portanto, tudo era uma fonte de riqueza e de comércio. E havia muitos bomboteiros. Portanto, isto dava para aumentar bastante famílias. Tem que ser. A verdade é que hoje tudo isso caiu no esquecimento. A importância que essa gente teve que não foi nada pequena. Particularmente no desenvolvimento desta zona e na promoção, no caso do vinho e no caso do bordado, há que reconhecer. Hoje não há qualquer referência, é incrível que pareça, ao papel que essa gente teve e foi determinante nessa altura. Só para ter uma ideia, tem aqui tipo os bomboteiros, tipo la canoa com a silharinha e a cordita para poner lá as coisas do... Sim. Já agora, ainda voltando a falar da mergulhança, eu vou buscar aqui o objeto. Isto era uma luz que os pescadores
fundamentalmente usavam quando iam à pesca no zona. Tinham cabo de trolls, isto era um bebê, depois pegavam um e conseguiam ter luz junto do mar. Curiosamente, nós também usávamos isto para mergulhar. Fazer confusão, nós mergulhávamos à noite. Mas há um aspecto que eu nunca mergulhou à noite que eu tenho de dizer, é que depois de entrarmos na água, o interior da água é azul e é completamente visível como é daqui. Isto servia só para alumiar a zona onde caía a moeda, o resto não era possível. Já agora também quero lembrar que, para além de moedas, mergulhávamos todo o tipo de coisas. Havia gente que jogava pratos. Curiosamente, porcelana, que para nós era uma coisa que nós não tínhamos. Em casa tinha pratos de folha. Enfim, pratos de porcelana, facas, tudo. Os pratos davam um prazer especial mergulhá-los. Porque a trajetória que o prato faz, ok, na água, é uma coisa desafiadora. O prato, quando cai na água, cai de si, a tendência é fazer este gesto. Ele cai, de forma descendente, mas depois sobe. Quando chega ao máximo, quando vai descer, vem com uma velocidade terrível. O que é que nós aprendemos? Não podíamos apanhar o prato nessa curva descendente. Tinha que ser na primeira. Até levávamos a mão se fosse preciso. Não, aquilo depois voltava, vai nessa curva muito rápido para baixo, mas depois volta a ter a mesma ondulação. Depois voltar a fazer. Quando ele está na situação ascendente, é que nós apanhamos. Na outra é possível, porque a velocidade era terrível de intensa. Se nos atingisse, podia causar. Pronto, isto são pequenas histórias dessa atividade que nós tínhamos, não é? A mergulhança e os bobotórios iam juntos? Ou... Mais ou menos juntos. Tá. Embora as tarefas eram separadas, mas nós aqui tínhamos a particularidade ou a vantagem de observar os barcos quando chegavam. Certo, já sabíamos. Canoa, pomar e tocanda. Isto é mais uma forma de embelezar. Pegava-se a meninos e atiravam. E ainda havia mais, havia indivíduos, já não tão jovens, mais crescidos, que subiam aos barcos e mergulhavam lá de cima. Para além da taromaquia que falou, depois aí nós também tivemos cinema ali. Cinema ali mesmo. O ar livre. Tivemos teatro. Mas ainda sobre os bombeiros, se calhar ainda havia histórias de contrabando. Podíamos ver também um pouco, não é? Natural que. E havia personagens aí, quase ainda hoje é quase uma saudade, mas por exemplo, recordo-me de um personagem que morava ali mesmo, ao lado da casa onde eu nasci, que é um personagem conhecido, no Funchal, João Ovelha. E era um indivíduo que fazia contrabando de coisas, não só de notas, neste caso de libras, e etc. Eu via às vezes gente que ia ir para a Inglaterra, então trocava libras. Vendia charutos. É que nem tudo. Havia situações que no Bambote, por exemplo, em troca de uma cadeira de vinho, havia um indivíduo que não pagava em dinheiro, mas pagava em objetos, outras coisas que eles aproveitavam para vender. Desde whisky, enfim, eram coisas. Tudo servia de moeda de troca e fazia com que eles, à posterior, tivessem que vender isso. Isso era contrabando, como vinho. Se bem que nós tivéssemos também, é preciso, uma referência que raramente tem vindo ao de cima, tínhamos aqui um cabo do mar da zona, que era muito terrível, mas era praticamente odiado por toda a gente, porque era capaz de não dormir para passar a noite inteira a perceber quer pescadores, quer pessoal quer produtores. Portanto, não, pronto. O homem do sistema, que tudo fazia pronto, era quase impossível de troca. Há uma história que a Martim depois chegou a contar que é sobre um disco
disco. Mas isso é... Sim, não foi contrabando de Não, Mobote, sim, mas sim. também foi clandestino. Isso é outra coisa. Portanto, eu estava a contar uma história sobre ouvir a voz da liberdade sentada ali no Twitter, mas há um indivíduo que é conhecido hoje a toda a gente, em 70 ou 71, para aí, não me recordo exatamente o ano, mas penso que é de 70 ou 71. Vindo de Paris, neste caso posso dizer, não tenho nada para esconder, é o Padre Martins, Martins Júnior, que traz dentro da batina um disco que era proibido em Portugal, que era um disco do Luís Sírio, disco esse que ao chegar à região estava completamente ondulado, se apanhou o sol. Mas como digo até numa nota que há pouco estava a dizer que escrevi lá para as comemorações do 25 de Abril, ainda subiu o Sírio a dizer, venho dizer-vos que não tenho medo. A verdade é mais forte que as algemas. Apesar de ele estar ondulado, dava para ouvir, embora tivéssemos que ouvir muitíssimo baixo. Todos os problemas que isso carregava, ainda por cima, ouvíamos isso na casa do meu velho ser o meu futuro sogro, que era funcionário público, ele tinha as mãos para ser rapaz, pelo amor de Deus, não me causem problemas, não ia ficar sem trabalho. Uma ideia, uma coisa interessante. O que é que eu posso dizer? Nessa altura já tinha perdido um medo entre aspas, tinha sempre medo e tentei beber. Continuamos a ter. Essa história das pessoas aqui da zona, isso era um grupo de jovens, nessa altura, rapazes e raparigas, encontrávamos ali nessa casa e eu vejo, pá, naturalmente tudo isto começa a ouvir Stones e Beatles e etc, mas depois pelo meio entrou as siglas dos Jacques Afonso, os Adrianos, etc. Isto vai-me trazer alguma consciência numa fase onde o mundo todo era muito precário, muito verde, e era uma forma de amadurecimento com aquilo que Abril trouxe em 74 e assim vivido. Em contrapartida, ali nós reunimos para ouvir a voz da liberdade, aquilo mesmo, quase em frente à porta do antigo arsenal. Tinha um plátano muito grande, imenso, e o pessoal reunia-se ali à volta. Às vezes éramos 10, 15, 20, quando aparecia um polícia tínhamos que formar grupos de 3. Era proibido estarem mais de 3 só. Os já usávamos com aquilo. Portanto, o polícia era ridicularizado, não é? Porque lá aparecia o polícia, é que se parava. O polícia virava as costas e juntávamos todos. Agora não sabia se ia se ficava às 500 dias assim, nós já não estávamos natural. Eu fui buscar esse facto para dizer que pronto, eram só rapazes. E isto foi uma questão muito simples. Aqui na Capela tocava as alvenaria, não sei se sabem o que é. Um sinal sonoro que era emitido através do sonho, entre as 6 e as 7 horas da tarde. Era quase como o recolher obrigatório em tempo de guerra, em que os meninos tinham de ir todos para casa. Não podiam estar na rua. A partir daquela hora? Não, claro que a gente aqui não estava nestes tipos. Naturalmente que as raparigas só à janela, porque elas, coitadas, por todas as razões e mais algumas que nós sabemos como é que eram tratadas as mulheres naquela época e não só, essas não saíam de casa. Então, só ficavam os rapazes. E daí que eram os rapazes que ouviam a voz da liberdade nas coitadas só. A voz da liberdade, o Sr. Martim Coutinho A voz da liberdade era uma missão que nós ouvíamos de uma rádio que estava sediada em Argel, na Argélia, por um grupo de resistentes à ditadura, e o locutor, curiosamente, era o poeta Manuel Alegre. E pronto, pá, chegar à noite e ter que olhar para todos os cantos a ver se o ambiente estava favorável ou não, que nós sabíamos o que íamos, não é? Para ouvir notícias que eram extremamente proibidas e até era proibido o rock. Era algo que nos tocava. Isso é um pequeno episódio dessa vida. Mas não era por aqui. Queria mais falar das músicas.
Jorge Valente, Sim. e dessa gente que foi marcada na minha vida. Esta foi a minha escola. Fui guarda-sanado em algumas instituições, como Francisco Franco, a Escola Salesiana. Foi aqui que me fez gente, me fiz homem. Não posso deixar de lembrar que, por exemplo, para mim, uma das pessoas mais importantes desta zona, uma parteira de nome Maria, conhecida por Maria Escala. E a escala tem que ver com quem escala, com quem corta, com quem. É algo que eu digo, não é? É uma parteira fantástica, uma mulher no sentido de solidariedade fabuloso, que corria a todos. Sem por preço, sem nada no trabalho, que entrava em todas as casas, quer fosse um caseiro, quer fosse matar uma forma, e ainda hoje não só idolatrada, como considerada quase a mãe das pessoas, não é? Vamos dizer que eles nasceram até a década de 60. Isso eu só vou lembrar que na casa onde eu nasci ali mesmo, a minha mãe teve 10 filhos. Nós vivíamos num quarto, mais ou menos com esta dimensão desta sala. 10 filhos, mãe e pai, éramos só 12. Os 10 filhos, a parteira foi a mesma. Isto só no caso da minha família. Quer dizer que a grande maioria das pessoas desta área vieram ao mundo por mão da senhora. Da mesma senhora. Há personagens e factos, no caso do Faria, o baixinho, que participa na operação do Dulcinea, curiosamente tinha um nome de nascença curioso. Chamava-se Alfredo Lenin de Sousa. Ora, um gajo com o nome de Lenin, dos anos 40, 50, para a pilha era uma coisa do... como é que é este gajo? Como é que este gajo veio buscar este nome? E toda a vez que o homem chegava a um porto qualquer, porque ele começou por ser bom tempo, mas depois foi tripulante, do Santa Maria, era chamado à pedra, entrar, como é que um gajo se pode chamar Lenin, um nome desta qualquer, foi lá a Revolução 17, não sei o quê. Só por isso o homem já era perseguido. Posteriormente, depois de ter participado no desvio do Santa Maria, ficou sem trabalho. Tive que ir trabalhar por uma empresa Alfredo Lenin. Muito fico surpreendido por eles deixarem registrar esse nome. Na altura, não é? Claro. Quero ter certeza, alguém escreveu na CCB. Mas isto ainda era 30, 40. Estava no início da... Já agora, eu vou contar uma coisa que tem um pouco a ver com isso. Eu tenho uma filha, a minha filha mais velha chama-se Nádia, por imposição minha. Eu também, quando cheguei ao registro, para registrar ali, acho que se a memória não me falha, foi em 78 ou 79, porque eu não sei a data dos meus filhos, e a data de ter chegado, não lembro nada, mas foi mais ou menos nessa data, recusaram. Nádia, lá dos pesos do leste. Eu quero Nádia, não há Nádia, eu não quero. E conversa aqui, para que levei horas. Até que alguém disse, mas já há uma Nádia aqui registada. Se não houvesse Nádia, ela não poderia ser Nádia. Porque que ser outro nome qualquer. Não é Nádia, também não existe. Mas depois é que eu vou registrar. Eu posso dizer a história do Lenin, que digamos que uma parte significativa dos nossos funcionários públicos na época eram pessoas que tinham muito pouca consciência política. A maioria das pessoas eram simplesmente executantes. Mandavam fazer uma coisa e faziam, não pensavam. Seguir as ordens, sei. Ainda hoje um pouco assim, mas nessa altura era bem pior. Não queria saber se era souber. O chefe disse que assim, não havia meio termo, não havia nada para discutir. E portanto, a ignorância às vezes é que levava a isso. É que levava até a restar uma coisa que se calhar o chefe não queria. Não tinha a certeza, sabia lá que era o Lenin. Nem fazia ideia, provavelmente. Na casa da Nádia já havia uma Nádia Comanense que era uma conhecida. Por acaso não foi daí. Não foi da Nádia Comanense, embora também seja Nádia. Pronto, na época também tenho que confessar.
agora não quando tivesse sido militante do Partido Comunista nem nada parecido, mas as ideias estavam naturalmente elas um pouco dessa banda. E uma das pessoas a quem fui buscar o nome foi a Nádia Krupskaya, que era realmente a mulher do Lenin. E é daí que eu vou buscar o nome. Porque, curiosamente, aos meus filhos, por exemplo, ela chama-se Nádia, o mais velho chama-se Nuno Alexandre. O Nuno Alexandre, que é o nome comum, fui buscar o hotel, que é o nome do Romão, o Hotel Saraiva de Carvalho. E a Alexandre, vou buscar um célebre sindicalista português, todos que morreram no Terrafal, etc. O mais novo tem o nome que eu mais gosto, chama-se José Afonso. É alguém que me marcou tremendamente. Bem, assim, vou dizer, mas só que me fizerem perguntas, daqui a pouco